Você se alimenta de migalhas? Sua vida é um palco onde a plateia dita seu valor? A pergunta, como um punhal afiado, perfurava a mente de um indivíduo, ecoando em seus pensamentos mais íntimos. Cada dia era uma performance, um espetáculo meticulosamente ensaiado para agradar, para ser aceito. O indivíduo, um ser humano como tantos outros, vivia acorrentado a uma prisão invisível, forjada pela incessante busca por validação alheia. Era uma cela sem grades, mas com paredes tão espessas quanto as expectativas dos outros. A dor dessa busca era palpável, um peso constante sobre os ombros, uma opressão silenciosa que corroía a alma. Ele lembrava-se vividamente de quantas vezes havia renunciado aos seus próprios desejos, aos seus sonhos mais genuínos, apenas para encaixar-se em moldes externos. A autenticidade, outrora uma chama vibrante em seu peito, agora tremeluzia quase a se apagar, sufocada pela fumaça da conformidade. A identidade de o indivíduo não era sua. Era um mosaico fragmentado das opiniões e aprovações de terceiros. A dependência da opinião externa agia como um veneno lento, corroendo sua essência. Ele havia se tornado um camaleão, mudando suas cores para agradar a cada novo observador, perdendo-se no processo. As escolhas de carreira, as roupas que vestia, até mesmo as opiniões que expressava em conversas, tudo era calibrado para maximizar a aceitação e minimizar a crítica. O eu fabricado, uma persona polida e agradável, havia suplantado o eu verdadeiro, deixando-o faminto por reconhecimento. Dentro de sua mente, um inimigo interno sussurrava, a voz interna. Ela não era sua voz, mas um eco distorcido das expectativas dos outros, uma cacofonia de você deveria, você precisa, eles esperam. Essa voz era implacável, sufocando qualquer resquício de originalidade, qualquer inclinação para seguir um caminho próprio. Ela era a guardiã da prisão, assegurando que o indivíduo permanecesse cativo, sempre em busca de um aceno de aprovação que nunca preenchia o vazio. O ciclo vicioso era cruel e implacável. Quanto mais o indivíduo buscava a validação externa, menos ele se sentia completo. Cada elogio era um alívio temporário, uma gota d'água no deserto de sua insatisfação, mas nunca o suficiente para saciar sua sede. A plenitude parecia um oásis distante, sempre fora de alcance, porque a fonte de sua felicidade estava sendo procurada no lugar errado. A insatisfação se perpetuava, um fardo pesado que ele carregava dia após dia. Ele estava exausto, mas não sabia como parar. O medo da rejeição era um monstro maior do que o da autoanulação. Ser invisível era preferível a ser julgado e considerado inadequado. Mas a que custo? Cada curtida, cada elogio é um prego a mais no caixão da sua verdadeira liberdade. Você está disposto a pagar esse preço? A pergunta ressoou, não como um sussurro, mas como um grito estrondoso que abalou as paredes da sua prisão interna. O indivíduo parou, o ar preso em seus pulmões. Uma fissura quase imperceptível começava a aparecer nas paredes de sua cela invisível. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A fissura que surgira na mente de o indivíduo começou a se alargar, revelando a dura verdade. Ele percebeu com uma pontada de vergonha e tristeza o quanto havia se traído. Havia abandonado sonhos que um dia ardiam em seu peito, silenciado sua voz interior em incontáveis ocasiões. Tudo em nome de uma aceitação que se mostrava cada vez mais vazia e inautêntica. A dor de se moldar para ser aceito era um fardo pesado, uma renúncia diária à sua própria essência. Cada sim, dito para agradar os outros, era um não cruel para si mesmo, um prego a mais no caixão da sua autenticidade. O conflito central estava agora escancarado diante dele. A batalha implacável entre o eu verdadeiro,
que clamava por liberdade e expressão genuína, e o eu fabricado para os outros, uma persona polida e vazia, criada para ser palatável. A voz interna, antes um eco das expectativas alheias, agora se dividia em um coro dissonante, onde a voz do eu verdadeiro, embora fraca, começava a se fazer ouvir. Era um embate de proporções épicas no palco de sua própria consciência, onde os aplausos externos não conseguiam mais silenciar o clamor da alma. A descoberta da mentira foi um momento de clareza avassaladora. Como um véu que se rasga, a ilusão da busca externa por validação caiu por terra. O indivíduo viu, com uma lucidez dolorosa, que todos os esforços para se encaixar, para ser aprovado, nunca preencheriam o vazio que sentia. A ficha finalmente caía, não com um estrondo, mas com um suave, porém irreversível clique. Ele percebeu que a felicidade e a plenitude que tanto almejava não estavam nas mãos de terceiros, mas sim aprisionadas dentro de si, sufocadas por todas as máscaras que ele havia usado. Dessa revelação, uma semente de rebelião começou a germinar em seu coração. Não era uma revolta barulhenta, mas uma recusa silenciosa em continuar o jogo. Uma faísca de questionamento, um lampejo de coragem, acendeu-se dentro dele. Por que continuar a viver uma vida que não era sua? Por que mendigar a aprovação de pessoas que, em sua maioria, estavam tão perdidas quanto ele, buscando a própria validação em outros? A ideia de se libertar, antes assustadora, agora parecia a única saída. O despertar da autonomia começou com pequenos, quase imperceptíveis, passos. Um não hesitante a um convite que não lhe agradava, uma opinião expressa com um fio de voz, mas que era genuinamente sua. Ele começou a observar as próprias reações, a escutar os sussurros do eu verdadeiro. Cada pequena escolha, cada mínima recusa em se conformar, era uma vitória. Era como aprender a andar novamente, um passo de cada vez, tropeçando, mas sempre se levantando. A sua própria voz, antes abafada, começava a ganhar força, ensaiando as primeiras melodias de sua própria canção. Ainda havia medo, sim, o medo da rejeição, da solidão, do desconhecido. Mas agora, esse medo era contrastado por uma nova e poderosa emoção, a exaustão de viver uma vida que não era sua. A validação externa, que antes parecia um troféu cobiçado, agora era vista como uma algema dourada. A pergunta ecoou em sua mente, não mais como um grito externo, mas como uma voz firme vinda de dentro. Você percebeu que a validação que você tanto busca está, na verdade, te roubando de si mesmo? Qual é o seu limite? O indivíduo não tinha mais certeza de qual era o seu limite, mas sabia que estava perigosamente perto de ultrapassá-lo. A busca por aprovação havia chegado a um ponto de inflexão, onde a conformidade ameaçava consumir o que restava de sua alma. A resposta, silenciosa e profunda, era que seu limite já havia sido atingido, e a conformidade, que antes parecia um escudo, agora revelava-se uma mortalha. A partir daquele ponto de virada, o indivíduo iniciou a lenta, mas inexorável, ascensão do eu genuíno. Foi um processo de desaprendizagem e reconstrução, um mergulho corajoso nas profundezas de sua própria alma, para resgatar os fragmentos do que havia sido perdido. Cada pequena escolha alinhada com seus valores, cada sim genuíno para si mesmo, era um tijolo na fundação de sua nova identidade. A autoconfiança não brotou de repente, mas foi cultivada pacientemente, como uma planta delicada que precisa de sol e cuidado para florescer. Ele começou a honrar suas paixões, a expressar suas opiniões sem a necessidade de um consenso prévio, a vestir-se de acordo com seu próprio gosto, não o que a sociedade ditava. O caminho, contudo, não foi isento de desafios. O confronto com o passado era inevitável. Romper com padrões antigos significava desafiar as expectativas daqueles que o conheciam como o eu fabricado.
Houve estranhamento, desaprovação velada e até mesmo aberta por parte de alguns. Amigos se afastaram. Familiares questionaram suas mudanças repentinas. Mas o indivíduo, fortalecido por sua nova convicção, permaneceu firme. Ele entendia que a desaprovação alheia era apenas um reflexo da própria insegurança deles ou da sua dificuldade em aceitar uma nova versão de alguém que já haviam categorizado. Cada crítica se tornava, ironicamente, uma confirmação de que estava no caminho certo, pois estava deixando de ser o que os outros queriam para ser quem ele realmente era. A recompensa da autenticidade superou em muito qualquer perda. A paz interior que ele tanto buscara externamente agora residia em seu próprio ser. Não era uma paz passiva, mas uma força tranquila, uma inabalável certeza de que ser quem ele era, com todas as suas imperfeições e singularidades, era mais do que suficiente. A máscara de "o eu fabricado" caiu por completo, revelando um eu verdadeiro, vibrante e pleno. Ele descobriu que a verdadeira conexão não vinha de agradar a todos, mas de atrair aqueles que ressoavam com sua essência autêntica. A solidão, que antes o apavorava, transformou-se em momentos preciosos de autoconexão e reflexão. Com essa nova perspectiva, a aprovação externa perdeu completamente seu poder. As curtidas nas redes sociais, os elogios vazios, as opiniões alheias, tudo se tornou irrelevante. A única validação que importava era a sua própria. Ele não precisava mais de um júri externo para atestar seu valor. Ele era seu próprio juiz, seu próprio defensor. E o veredito era sempre de total aceitação. A busca por aprovação externa, o antigo antagonista, havia se dissolvido, perdendo sua capacidade de controle. O clímax impactante de sua libertação veio em um momento inesperado. Diante de uma situação onde a pressão para se conformar era imensa, uma proposta de trabalho que prometia status e segurança, mas que exigiria que ele renunciasse a um valor fundamental recém-descoberto. O indivíduo tomou uma decisão firme. Sem hesitação, sem buscar conselhos externos, ele recusou a oferta, escolhendo um caminho menos convencional, mas alinhado com sua verdade interior. Foi um ato de coragem silencioso, uma declaração de independência que selou sua libertação. O eu verdadeiro havia triunfado, e o indivíduo finalmente se sentiu completo, inteiro. Sua aprovação não é negociável. Ela já é sua. Pare de mendigar o que você já possui. Desperte o alfa.